A paz do Senhor a todos os seguidores do podcast Leão de Judá. O podcast Leão de Judá é um podcast da Congregação da Polar Nascimento, Ministério Baixa, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. É um podcast dedicado à transmissão de experiências, testemunhos, conhecimentos de irmãos na obra do Senhor, na sua caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo. Este podcast, o irmão pode nos seguir nas nossas páginas do YouTube, Facebook, Instagram. E queríamos também dizer que a congregação da Polar Nascimento encontra-se na esquina entre as avenidas Olof Palme e Agostinho Neto, sendo a entrada pela Agostinho Neto. E desde já deixamos um convite para que o irmão, a irmã, possa nos visitar, possa se juntar a nós na adoração e louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta para mais uma emissão do podcast e tenho o prazer de anunciar um convidado especial, o nosso irmão Pedro Patrício. Ele é nosso irmão na fé, na congregação da Polar Nascimento. E eu não vou avançar mais, vou convidar a ele para se apresentar. Irmão Pedro, pode nos dizer alguma coisa sobre si? Quem é o irmão Pedro? O seu nome, família? Como é que está na casa do Senhor, a sua trajetória na fé? Faz favor. Amém. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela minha presença neste lugar, por este convite. Dizer que Pedro Patrício, de nome completo, Pedro Maria Paulo Patrício. Não sei se preciso explicar qual é a origem deste nome, em poucas palavras. Pedro é o nome da parteira que assistiu a minha mãe. Maria é o nome da mãe do meu pai, que é minha avó. Paulo é o meu nome que foi revelado à minha mãe por uma pessoa, como ela explicou, vestida de branco, estava a dar banho a uma criança e chegou alguém vestido de branco, disse: dá o nome de Paulo a esta criança. A minha mãe disse: esta criança é menina, como é que vou dar o nome de Paulo? Ele disse que não, dá o nome de Paulo, vai chamar quem quiser. E sendo Patrício, o nome do meu pai. Pedro Maria Paulo Patrício, nascido na década de 60, nas terras de Inhambane, distrito do Umuim. Frequentou o ensino primário até a terceira classe, exatamente o Umuim. Nos anos de 1975, seguiu para Machixe, onde o seu pai trabalhava como enfermeiro. Frequentou a quarta classe, fez o ensino preparatório, que é quinta e sexta classe, e passou a Maputo, onde frequentou o ensino técnico industrial na Escola 1º de Maio, e passou a trabalhar em algumas empresas citas aqui na cidade de Maputo. E assim foi avançando e foi parar na barragem dos Pequenos Bombos, onde praticamente já rescindiu o contrato pela reforma recentemente. E nesta caminhada toda, Pedro cruzou com Jesus Cristo, diria assim. Mas um pouco antes, como nasci em Inhambane, meus pais
Minha mãe foi da Metodista Unida, assim como os meus avós maternos foram sempre da Metodista Unida. Meu pai, diria, felizmente ou infelizmente, não, a família não era a família só que vivia na base de tradições, diria assim. Mas como ele foi frequentar a missão, ele acabou alienando-se na Igreja Apostólica Romana, que é a vulga católica. E o irmão Pedro, portanto, tem um lado católico, um lado protestante, metodista, não é? Dentro da família. Como é que depois conciliou isso? Como é que combinou essas duas partes? Considera-se católico ou considerava-se católico? Considerava-se metodista? Ou ia para ali, tentava agradar ambos os lados? Na verdade, não foi uma situação de tentar agradar tanto ao lado da minha mãe ou ao lado do meu pai. Estando já, os meus avós estavam na localidade de Pembe, no distrito do Moinho, onde estava sediada uma das igrejas, e uma das maiores igrejas também estava em Cambine, em Morumbene. E na zona do Moinho... Quando fala de maior igreja, portanto, é metodista. Metodista Unida, em Moçambique, sim, Yeah. sim. E no distrito do Moinho tínhamos exatamente a Igreja Apostólica Romana, que é a católica. E é onde eu iniciei a frequentar os meus estudos primários. Então, acabei me filiando lá. E fui batizado. Na Católica. Na Católica, fui batizado. Então, teve pouco contato com a Metodista Unida. Tive pouco, entre aspas, mas na minha criancice, naqueles anos, tempo colonial, iniciava-se a estudar com 8 anos. Eu vivia com minha avó materna, que é Ana dos Santos Leão, na localidade de Pembe, onde ela estava a dirigir a Igreja da Metodista Unida. Então, eu frequentava a Metodista Unida dos meus 5, 6, 7 até os 8, 9 anos, quando retornei ao Moinho sede, é quando passei já a frequentar a Católica, onde acabei sendo batizado. E estas mudanças católica, metodista, católica, nunca lhe criaram assim uma certa... não sei se vou chamar uma certa confusão, entre aspas. Na verdade... São duas formas diferentes de conduzir o culto a Deus, né? Na verdade, são duas formas diferentes. Confusão, sim, agora, com o meu crescimento, me trouxe um reflexo lá do passado, onde eu percebi que eu, quando estava na Metodista, era muito criança, podia ser eu era mais pequenino, mas eu percebi que havia uma seca nos anos 70 e tal. Orava-se por baixo de uma tambeira grande, com bancos alinhados, mas a oração direcionada a que Deus derramasse a chuva, pois havia muita seca. Fez uma oração de 3 dias. As orações começavam às 8 e iam até 15, 16 horas. Debaixo daquela árvore. Debaixo daquela árvore. E toda a igreja estava ali? Toda a igreja estava lá, sim. E eu percebi que depois de uma oração, provavelmente de uns 3 a 4 dias, caiu chuva. Abundantemente. E naquela minha criança, eu disse, mas Deus, de facto, dizem que Deus... Será que existe, de facto, Deus para fazer cair essa chuva? É porque mesmo existe. Então, marcou-me essa passagem. Viveu essa experiência estando na Metodista? Exatamente, na Metodista. Sim. Ainda muito mais novo. Quantos anos tinha, mais ou menos? 7 ou 8 anos. 7, 8 anos. Então, aos 9 anos, voltei para começar a frequentar o ensino primário, porque começava-se com 8, 9 anos é que se começava a estudar no tempo colonial. E sempre esteve na igreja? Porque, por aquilo que eu entendi, é da década de 60, né? Sim. Então, quando eu me recordo da minha trajetória, parece que esta geração esteve na igreja, depois, quando veio a revolução aqui no país, com a independência nacional, então houve um momento de abrandamento
digamos, da frequência da igreja, não é? Sim, sim. Muitos de nós afastamos-nos, né? E depois, mais tarde, voltamos. Como é que foi a sua experiência? Na Esteve verdade, sempre ligado à igreja? Ou... não. A partir do momento que saí do distrito do Moinho para Machixe, no ano de 75, que é o ano da independência, afastei-me praticamente da igreja. Afastei-me da E igreja. qual foi a razão? O que é que levou ao afastamento? O afastamento da igreja, provavelmente porque passei a viver, entre aspas, sozinho. Com os meus 13, 14 anos, meu pai trabalhava, mas retornava sempre ao distrito do Moinho, onde estava a família toda. Eu ficava praticamente na Machixe. A vulnerabilidade era muito maior para a minha idade. Então, tudo passava por jogar futebol e correr para lá. E acabei não frequentando a igreja. Num e outro domingo ia lá à igreja, mas aquela coisa de ir ver o que é que está a acontecer, de facto. Está certo. Sim, sim. E depois, como é que foi para voltar à igreja? Eu vim a Maputo Ficou quanto tempo longe da igreja, mais ou menos? Mais ou menos eu fiquei acima de 18 a 20 anos. 18 a 20 anos, 18 a longe 20 da anos, casa do longe da Senhor. casa do Senhor, sim. E depois, o que aconteceu para o retorno? O retorno, Conta-nos lá como é que foi. de uma forma resumida, o retorno, eu vim a Maputo, como disse, fiz a sexta carta de Maputo para fazer o ensino técnico profissional. E a escola industrial está mesmo aqui na Amédio Sékou Touré, entre no Amédio Sékou Touré e 24 de julho. E eu movimentava-me regularmente pela Vladimir Lenin. Via uma igreja ali que tocava músicas de guitarra, que é o Alfa e Ômega. Eu perguntava, mas é uma igreja esta que toca guitarras e baterias? A propósito, eu já percebo esse problema, porque eu também eu passei por esse problema. Pode explicar de onde é que vinha essa confusão, digamos assim? Essa confusão vinha porque na Apostólica Católica, onde passei, aquilo era um momento muito silencioso, onde as vozes eram de um eco daquela igreja toda muito grande. Havia o eco quando o padre falasse e repetisse aquelas palavras que chama-se, como é que dizia? Rezar. Então, a diferença estava por aí. Então, quando vocês começaram que é uma igreja, mas igreja que faz tanto barulho assim com música. Sim. Eu sou habituado a verbenas, espetáculos dos músicos que já acompanhava aqui na Nacional. Agora, que igrejas estão a tocar guitarras e baterias? Disseram que isso sim. Pronto, não tive informação. Eu acho que a metodista também era mais ou menos assim, também não tinha instrumentos. Não tinha instrumentos, mas quando houvesse louvores, havia o que chamavam de esquites, era tomado muitas das vezes esquites. Sim, havia os esquites, havia os louvores, aqueles cantava-se, e havia danças que se efetuavam também, o que na católica não acontecia, não era normal. Então, quando ouvia as guitarras ali no Alfa e Ômega, para si... Fiquei desnorteado. Não é bem igreja aqui. Não é bem igreja, não sei o que é isto, de fato. Mas pronto, não tive uma informação profunda com relação a isso. Mas com os tempos foram andando, eu passei a trabalhar. E passei a ver nas zonas do Belo Horizonte. E houve uma evangelização que a congregação da Polana fez naquela zona. Lá no Belo Horizonte vivia sozinho? Vivia minha esposa e meus filhos. Já estava casado? Casado não. Sim. Não estava casado, vivia maritalmente. Vivia maritalmente. Lá no Belo Horizonte? No Belo Horizonte, sim. O casamento veio mesmo pela presença de Cristo. Amém. Graças a Deus. A presença de Cristo fez-me casar, porque o casamento é, de facto, uma instituição de Deus. Amém. Vivia lá com a minha família, eu trabalhava assim nos pequenos bombos nessa altura, e eu encontrava-me de serviço.
Mas ao longo dos dias que iam passando, já vínhamos na aflição de encontrar algum lugar para adorar ao Senhor. Essa vontade, eu quero crer que veio mesmo do poder do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo. A minha esposa até orava na igreja, esta Reino de Deus, esta Igreja Universal. Universal, sim. Ela o irmão Pedro ia também lá? Não. Eu ia muito para as cervejas nessa altura, os bons whiskies, era o meu campo de jogo. Era isso, estar ali, prontos, tínhamos lá tudo para viver dessa forma. Era a melhor forma que nós encontrávamos para viver, achava eu que era o melhor momento. Então, lá foi um grupo de evangelização e encontrou lá a minha esposa. Ela estava a fazer lá uma limpeza fora do quintal e saía de uma decepção de onde ela orava, porque viu algo que lhe cortou aquela vontade de retornar para lá. Então, estava desnorteada também. E para perceber que Deus, de facto, coloca as pessoas certas no momento certo. Amém, graças a Deus. Portanto, nada é deixado ao acaso. Nada é deixado ao acaso. Deus está no controle. No controle de todas as coisas. Deus conhece tudo. É o Deus omnipotente, omnipresente, omnisciente. Amém. Portanto, não há nada que acontece nas nossas vidas que Deus não saiba. Eu queria dizer ao meu irmão, neste momento, pode estar a passar por momentos, digamos, difíceis, momentos de aflição, mas conforme ouvimos aqui o irmão Pedro, ele diz que, olha, Deus estava no comando, Deus estava no controle. Portanto, não perca ânimo. Sim, irmão Pedro? Então, foram lá e falaram com ela. Eram 2 irmãos, uma irmã e uma irmã. Infelizmente, um dos irmãos partiu para a glória neste momento, mas uma das irmãs está ainda conosco, é a nossa irmã de fé. Ela recebeu-lhes, disse que lhe deu espaço para lhes receber e disseram: queremos orar consigo. Abriu a porta, logo se vamos sentar aqui. Foi buscar cadeiras, foi buscar a água. Era um dia com um calor escaldante, por aí uns 40, 39 graus. Mas como os irmãos estavam em jejum, ela não estava informada, não beberam água, não acompanharam, não quiseram beber água. E lá evangelizaram a ela e disseram que nós estamos ainda por aqui a evangelizar. Aquela hora das 14, estaremos aqui numa casa aqui ao lado e a irmã, se puder, poderá estar lá para orar conosco e nós estaremos à espera. Ela disse: não tem problemas, eu irei lá. E às 13 ela se preparou, levou as cadeiras com os filhos, foram diretamente para lá, foram ficar à espera dos irmãos que ainda estavam a evangelizar. E participaram no culto e retornaram a casa, foram participando. O irmão Pedro nesse dia não estava? Não estava e eu trabalhava em turnos. Eu podia ficar uma semana lá a trabalhar. E voltava, às vezes, vir espreitar de dia, como eu tinha meio de transporte da instituição, e pronto. Acho que o 3º ou 4º dia vim, então, enquanto recebi a informação que tem uma igreja evangélica, a Assembleia de Deus, a qual nós íamos pronunciando que seria bom, se estivermos na Assembleia de Deus, evangelizarmos, estamos aqui orando, aqui na vizinhança. Tudo bem. Mas não me prontifiquei imediatamente. O lado da cerveja bem gelada, acho que ainda falava mais alto para mim, então ainda continuei lá na minha vidinha. Mas um dia desses, de facto, voltei. Aliás, ela ligou para mim, disse: na igreja querem consagrar as crianças. É o domingo de consagração das crianças. Sim. Querem que os pais estejam presentes. Talvez explicar o que é que se trata. O que é a consagração de crianças? Consagração às crianças é entregar aos senhores nas mãos de Senhor Jesus Cristo.
Pois a Assembleia de Deus, como tal, não batiza crianças. Batiza pessoas com idade que compreendem o que é que devem seguir. Exatamente. A escolha, o livre-arbítrio que é dado por nosso Senhor Jesus Cristo, que é dado por Deus. Então, deixa as pessoas escolherem, de facto, o caminho que devem seguir. Sim. Mas quando crianças são, sim, apresentadas e entregues às mãos do Senhor para que cresçam conhecendo a mão potente de nosso Deus. Exatamente. Então, é o que ia acontecer. Orando pelas crianças, como vimos Jesus Cristo, em algum momento, quando os discípulos dele queriam impedir que as crianças se aproximassem, ele disse: deixai as crianças que aproximam-se de mim, pois ela já é o reino dos céus. Então, lá chegou esse domingo, eu tive que me preparar. Então, a minha esposa ficou à espera para ouvir qual seria a minha resposta. Se seria assim ou não, ou este domingo não estou disposto. Eu disse: preparar roupa para irmos juntos à igreja. Então, tudo começou nesse dia. Fui à igreja, fomos chamados ao altar do Senhor para apresentar as crianças, serem consagradas ao nosso bom Deus. E assim aconteceu. Daí para frente, a frequência à igreja foi acontecendo. Foi acontecendo continuamente, num ritmo que nem eu sei explicar de onde vinha a força para frequentar a igreja. Nesse ritmo todo de frequentar a igreja, aquilo que era meu parceiro diário começou a não se desenvolver. Eu comecei a não me sentir à vontade. A cerveja já não passava convenientemente na minha grande. O bom uísque que eu gostava deixou de passar. Mas não porque fui ao hospital, disseram que estás doente, ou porque a igreja disse para não beber, ou porque fui dito que não beba. Não, começou a não passar. Exatamente. Graças a Deus. Portanto, aqui estamos a ouvir um testemunho muito interessante, muito bonito, de alguém que tinha um prazer ou uma inclinação para a cerveja, para o whisky, mas a partir do momento em que aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo, a situação dele mudou. Portanto, não foi uma imposição não foi nenhum tipo de imposição, não foi um esforço, digamos, humano, mas a presença do nosso Senhor Jesus Cristo na vida do nosso irmão Pedro operou esta transformação, esta mudança. Portanto, é a confirmação daquilo que a palavra de Deus diz: olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, o que acontece quando recebemos Jesus Cristo? O Espírito Santo vem, habita em nós. É o Espírito Santo que começa a trabalhar em nós e as mudanças aí começam. Portanto, estamos a ouvir aqui um grande testemunho. O irmão que pode estar a lutar com um vício, com um certo tipo de dependência, não pense que está tudo perdido. Jesus Cristo tem a capacidade de libertá-lo, porque a própria palavra de Deus diz que ele veio para libertar os cativos. Graças a Deus. Então, muito obrigado por este testemunho, irmão Pedro. Portanto, é um bom testemunho daquilo que Jesus Cristo faz na vida daqueles que o aceitam. Com certeza. E a partir daí, portanto, já a cerveja começou a ficar de lado, o whisky ficou de lado, e agora o divertimento, qual é agora? Já não há bebida, não há cerveja. De onde é que vem a alegria agora? Porque antes a alegria era lá, agora há outro tipo de alegria, penso eu. Jesus Cristo é o amor. Graças a Deus. A alegria vem de Cristo. Amém. A alegria vem de servir a Cristo com ordem e decência como Ele exige. Sim. A alegria vem de andar nos caminhos de Deus. A alegria vem de aprender mais daqueles que vivem mais nesta caminhada.
porque este servir a Cristo é uma caminhada que é bem longa, este entrar na casa de Cristo é uma caminhada que é bem longa, que ela precisa, de facto, de uma determinação. Essa determinação que eu creio que vem quando nós sentimos algo que está a mais, provavelmente, nas nossas vidas, ou um peso que nós existimos. Esta sua, digamos, entrada ou reentrada para a igreja, não é? Depois de algum tempo distante, agora voltou, entrou, entregou o seu coração ao nosso Jesus Cristo, reentrou na fé cristã, na Igreja Assembleia de Deus. Trouxe alguma mudança na sua família? Tem um impacto positivo na sua família? O que é que... Evidentemente que tem, Sim. meu pastor, tem um impacto muito grande, porque o que se notava antes é que a família estava descongestionada. Não havia aquela harmonia que se acha hoje em Cristo. Na verdade, diria que vivíamos, sim, aquela vida, não faltava conversa ali, conversa acolá, mas nós não andávamos, não trilhávamos o mesmo caminho, porque a imposição de ideia de cada um tinha que se valer quem fosse mais forte, que tinha que prevalecer a vontade do mais forte. Numa situação, diria, de um exemplo de ter que haver um convívio, vamos naquele, vamos neste ou naquele convívio, então determinava quem gostasse do outro lado, não por consenso, porque o amor prevalece entre as duas pessoas. Mas neste momento o amor é que prevalece. Tudo decide-se na paz de Cristo. Graças a Deus. O irmão Pedro falou de servir. Pode nos dizer alguma coisa? Quando fala de servir, está a falar de quê? Mais exatamente. Entrou para a igreja, afinal, não é para ir sentar lá. Agora está a falar de servir. O que é que está a acontecer? O que é que está a fazer lá na igreja? Não me diga que corre muito lá. Correr muito deve correr, sim. Como a palavra nos ensina que aqueles que têm Cristo correrão e não se cansarão. Sim. Voarão e não se fatigarão também. Então, quando é para servir, é de facto para correr. Tudo passa por... como Jesus Cristo dizia aos seus discípulos, quem quiser me seguir, abandona-se a si e pega a cruz e siga-me. Esse abandonar-se a si mesmo significa deixar os hábitos do mundo. Quando fala de hábitos do mundo, está a falar de quê? Estamos a falar daquilo que são hábitos que nós vivemos na base deles quando não temos Cristo conosco. Por exemplo? Viver de missas, de adoração aos mortos, de ir frequentemente aos cemitérios para orar lá na campa de avó, do trisavó, coisas similares. Vivermos com consagrações aos defuntos, que eles é que nos dão as bênçãos, nos dão a sorte. Abandonar todo aquele tipo de vivência e viver conforme o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo. Manter aquilo que são os seus mandamentos. Essa ordem de essência tem a ver com aquilo que são os ensinos que emanam naquilo que é o Evangelho do Senhor, que é a palavra de Deus. Ela tem que ser retida, como diz o salmista, eu retive a sua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra você. Então, portanto, agora a sua vida é com base na palavra de Deus. Amém. Portanto, fazer a vontade do Senhor. A fazer a vontade do Senhor. Sim. Então, neste fazer a vontade do Senhor, é aí onde vem o servir. É onde vem o servir, sim. Sim. E o que é que tem feito na igreja nesta linha do servir? Nesta linha de servir, eu tenho feito... Eu penso que o irmão Pedro
desde daquilo que eu conheço, desde que entrou na igreja, foi sempre dedicado, sempre a fazer alguma coisa na casa do Senhor. Pode nos dizer alguma coisa, o seu percurso? Com relação ao meu percurso, eu estive, como disse, no Belo Horizonte, estive na subcongregação de Belo Horizonte, Sim. onde eu estive lá para servir e adorar ao Senhor. Mesmo antes de ter alguma função indicado pela liderança dentro da igreja que eu pudesse exercer, oferecemos-nos para fazer aquilo que é agricultura. Agricultura e plantio de árvores, agricultura no sentido de semear mandioca, fizemos machambas para feijão nhemba, Sim. e Portanto, isso tudo no espaço da igreja. No espaço da igreja. Portanto, usaram aquele espaço e plantaram para a própria igreja. Exatamente. Portanto, puseram os vossos conhecimentos ao serviço da igreja, para o benefício da igreja. Sim, para o benefício da igreja. Eu lembro-me também, o irmão Pedro talvez não falou aqui, o nosso irmão Pedro, ele é eletricista. Sim, sou eletricista. Estou certo, não é? Sim, eletricista. Eu sei que por diversas vezes o Belo Horizonte naquela altura não tinha energia, né? Sim, nós não tinha energia. Tínhamos que usar o gerador mas chegávamos ali para as vigílias, por exemplo, e já estava tudo instalado. Sim. Portanto, o irmão Pedro colocava a sua habilidade profissional ao serviço da casa do Senhor. Então, isso significa que, afinal, podemos servir com aquilo que sabemos fazer. Sim, desde que se enquadre. Pode desenvolver um pouco mais. Exato. Desde que se enquadre naquilo que não saia daquilo que são os mandamentos de Deus. Sim. Eu fiz a instalação elétrica mesmo que está no Templo do Belo Horizonte, foi feito pelas minhas mãos. Sim. Eu que fiz lá. Portanto, entregou o seu conhecimento, a sua habilidade para contribuir para a obra crescer. Exatamente. Então, então isso significa que o pedreiro pode pôr as suas habilidades de pedreiro na casa do Senhor. Com certeza. O carpinteiro na casa, o alfaiate, o o cozinheiro. Portanto, na casa do canalizador. Senhor há espaço para todos trabalhar. E já agora, a vantagem mesmo em servir na casa do Senhor, o que é que traz isso como resultado? Muita vantagem. Sim, pode explicar. Muita vantagem. O que é que experimentou? Houve alguma sensação de paz, de alegria, de dever cumprido? Só a sensação de paz e harmonia no seio da família. Só a sensação de sentir que há um descasque daquilo que não faz parte do bem, está caindo dia após dia, e nasce uma luz que resplandece na vida. Isso já é uma alegria total. E a pessoa se sente liberta e livre. E afasta-se de contendas, afasta-se de murmúrios, afasta-se de muita coisa que não faz bem para a própria saúde de quem intervém. E é também, num certo sentido, digamos, um ato de gratidão a Deus, né? Amém. Que darei eu ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, não é isso? O salmista pergunta. Então, a gente é exortado, o salmista nos chama a consciência, não é? Portanto, o que eu posso fazer? Então, o irmão Pedro olhou para si e disse, olha, mas eu sei fazer isto. Então, eu posso dar isto na casa do Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, o nosso irmão Pedro, com as suas habilidades profissionais, com os seus conhecimentos profissionais, ele contribuiu para o engrandecimento da casa do Senhor, para o engrandecimento do templo do Senhor e para que as atividades na casa do Senhor também pudessem decorrer da melhor maneira possível. Mas isto aqui é um lado só, não é? Porque eu também sei que depois existe o trabalho eclesiástico, não é?
pregação, moderação, louvor. Pode falar um pouco sobre isso? Como é que foi esta parte aqui? Essa parte eu depois fiquei ligado ao departamento de construção. Graças a Deus. E também estive... O que é o departamento? Eu estava a construir o quê? O que é que se construiu lá? O que é que estava a construir? O próprio templo de Belo Horizonte, e muito antes de termos o templo em Alvenaria, nós passamos por um templo feito de estacas. É bom, então, conta lá. Como é que foi isso? Eu acho muito engraçado. Então começa com estacas, depois vai para a alvenaria. Sim, é um momento que muitos não resistem. É naquele momento que vemos muitos a desistirem. Onde é preciso, de facto, filiar-se àquilo que é desejo e ansiar servir ao Senhor. Sim. Com aquilo que a pessoa pode e naquilo que existe naquele momento. É preciso ter muita fé. É preciso ter muita fé. Porque estar ali debaixo de estacas... Debaixo de estaca, embaixo do sol. Debaixo do sol. Em que vinham alguns irmãos, tinham sombrinhas para colocar ali, para óculos escuros por causa do sol, mas a obra não parava, a pregação continuava, tudo tinha que fluir naquele ambiente, até que crescemos. Podemos dizer que estavam no deserto. Podemos dizer, sim. Sim, e depois, o que aconteceu? Depois apareceu um irmão que ofereceu uma lona. Mais uma vez, servir, não é? Servir na casa do Senhor. Ofereceu uma lona. Ofereceu uma lona. Sim. Criou sombra. Criou sombra. Então melhoraram as condições. Melhoraram as condições, mantivemos lá e foram aparecendo irmãos, foi aparecendo a ideia de alguma contribuição, o que é que vamos fazer? Vamos contribuir para ver se conseguimos comprar algum material. E as contribuições foram nascendo pouco a pouco e lá veio a fase já de se edificar o templo pela parte... E essas contribuições eram feitas por quem? Pelos crentes? Pelos crentes, sim. Portanto, pelos crentes. como é que eram contribuições regulares ou cada um trazia quando quisesse, ou havia um momento especial para... Como é que era? Houveram momentos especiais, momentos que são designados lá nos termos na igreja de Tafula, e existia também o designado Chicotela, que é o milhalheiro. Chicotela é o milhalheiro. É o milhalheiro, sim. Portanto, isso acontecia todos os domingos ou um domingo especial? Havia um domingo especial. E esse domingo especial havia sempre uma exortação para que todos se preparassem. E em algum momento, como não é fácil as pessoas conseguirem guardarem o dinheiro para aquele dia, havia um irmão que dinamizava este mecanismo. Eu me lembro que era o irmão... esse irmão depois foi à África do Sul. Irmão, o marido chamava-se... A esposa chamava-se Nelda. Ela é que recolhia os nossos valores, ela é que dinamizava, recolhia os valores, e ao longo da semana, alguém tem 20 meticais, entregava 20, ao longo da semana, até atingimos aqueles 20, se alguém conseguir entregar 4 notas de 20, já sabíamos que tinha 80 meticais para o dia do milhalheiro. Quem conseguisse entregar 20, quem conseguisse entregar 2, já tínhamos, cada um juntava o máximo que pudesse. E o irmão Pedro estava nesta área de construção, portanto, seguia todo este processo, dinamizava este processo. Sim. Era fácil. Fácil não é, mas quando a vontade, a determinação existe, essa vontade, esse peso torna-se nulo, porque a força não é força sua humana que tu usas para exercer essa obra. O Santo Espírito te impele para executar essa obra. Exatamente. Então não sentes esse cansaço, pois não é imperativo, ninguém está a te imperar que faça isto, faça aquilo. Isto tudo vem do interior, uma vontade própria de querer servir ao Senhor. E já agora que estamos a falar de construção, bom, numa construção, eu imagino mesmo na construção de uma casa, né, há aqueles momentos difíceis em que parece que a obra parece que vai parar tudo, né? Depois há aqueles momentos que flui. Aconteceu a mesma coisa neste trabalho. Houve momentos assim, digamos, de angústia, de aflição? Houveram momentos, muitas vezes. Houveram esses momentos. Por exemplo, lembra-se de alguns?
Ou de algum, um exemplo? Lembro-me, sim, lembro-me de alguns em que tínhamos, praticamente já tínhamos andado um pouco mais, mas não tínhamos, não havia janelas, o templo não estava rebocado, as janelas estavam caras, as janelas de alumínio estavam caras, financeiramente não tínhamos, e quando dançávamos naquele chão levantava muita poeira, tínhamos que ter tijoleira para ver se atenuamos a poeira. Então, as necessidades As necessidades eram muitas. Yeah. O crescimento nos levou a querer ter melhores condições Sim. que Deus coloca, nós temos que ter, sim, a casa do Senhor tem que ter melhores condições. Sim. E nós tínhamos que buscar. Então, isso significa que o templo que construíram é bonito. É bonito. A casa do Senhor tem que ser bonito. Sim. Graças a Deus. É bonito. Sim. É bonito. É de louvar. Corresponde à beleza do nosso Deus, né? Amém. Yeah. Amém. Amém. Para um Deus bonito, templo bonito. Templo bonito. Graças a Deus. Amém. E depois estavam a lutar pelas janelas, as portas. As necessidades eram muitas. Eram muitas. Fechávamos as janelas através de algumas lonas que eram trazidas. Não houve um momento de dúvida aí. Dizer, isto aqui não vai acabar. Isto aqui já não vai acontecer. Dúvidas sempre existiram, amado pastor, porque as contribuições também começam a escassear. E quando vamos na tesouraria, no escotela, vemos escotela só saíram 1.500, às vezes 2.000, às vezes 3.000 meticais. E o valor não chega nem para pagar para 3 chapas, nem dá para pagar para 2 janelas, nem meia janela, uma parte da janela dá para pagar. Então, tudo isto criava uma ansiedade maior em nós, Então, significa que foi preciso exercer a fé. Exercer a fé. Fé, oração. Oração e sim, jejum. E reter esta palavra de Deus no coração. E firmar-se na fonte que é o galardoador, que é o nosso Deus. Porque o que acontece é que quando nós estamos em Deus, muitas das vezes nós fugimos um pouco daquilo que Deus nos chama. Ele nos dá ou nos doa alguma coisa. E nós saímos do doador e vamos ficar nas doações. Yeah. Portanto, deixamos o Deus das coisas, as coisas e vamos ficar nas coisas. Para as coisas. As coisas que acabam, as coisas que podem ser vandalizadas. Sim. Quando o doador não está presente, estão suscetíveis a serem vandalizadas, a serem destruídas. Yeah. E esse ensino sempre veio a nós. Então, nós seguimos o ensino que recebíamos do nosso amado pastor, que temos que nos firmar naquele que é o doador, sim, na fonte. Portanto, deleita-te no Senhor e Ele te concederá todos os desejos do teu coração. Confia no Senhor, confia as tuas obras, os teus desejos, os teus projetos, os teus sonhos. Não se firme, não se apoie nas coisas, não se apoie no dinheiro, mas apoie-se em quem? No dono do dinheiro, no dono das coisas. O nosso Deus, Ele é o dono do mundo e de tudo aquilo que nele existe, incluindo os homens. É o dono do dinheiro, o dono das empresas, o dono das pessoas, o dono do ouro e da prata. Se fizer isso, as coisas vão acontecer. E dito e feito, aconteceram no Belo Horizonte. E as coisas aconteceram, sim. Yeah. Apareceram vários irmãos. Nessa altura, eu, de facto, estava no departamento de construção. Eu fui angariado vários valores para a compra do material. Cada irmão disponibilizava naquilo que podia oferecer. Há um irmão que apareceu que eu vou dar 7.000, outro que eu vou dar 10 sacos de cimento. Portanto, houve uma mudança. Através da oração, da fé, do jejum, Deus tocou as pessoas e as pessoas foram trazendo as suas ofertas. Graças a Deus. E quanto tempo é que levou a construção do templo lá? Foram quantos anos? Foi muitos anos, poucos, 1, 2, 3 anos, 10? 10 anos não levou, foram poucos anos. Eu acredito que a fé que foi
efetivada naquele momento, ela foi a solução para que aquele templo fosse construído num pouco espaço de tempo. Em um curto espaço de tempo. Sim. Graças a Deus. Porque vimos as coisas a fluírem, vimos as tijoleiras chegar, as janelas foram feitas mesmo naquela zona da Matola Rio, foram montadas, foi feita a instalação e não havia energia naquela altura, víamos com coisa, a energia veio também num momento mais rápido, a água estava perto, também tivemos água e tudo correu com muita rapidez. Houve uma transformação. Houve uma transformação. E agora eu sei que está em Boane Pecoco. Onde é que fica Boane Pecoco exatamente? Onde é que é? Boane Pecoco fica exatamente no distrito de Boane. Pecoco dista da sede distrital de Boane, sede, digamos, Vila de Boane, a sensivelmente 9 quilômetros, estimo que sejam 9 quilômetros, não posso precisar, mas portanto, a pessoa sai de Maputo, chega a Boane, pela estrada, né? Sim, estrada para Namacha, né? Sim. Portanto, chega a Boane, ali na vila, e depois, dali... Tem que desviar-se para o lado direito, digamos, e para quem ainda vai andar... sensivelmente uns 7 a 8 quilômetros, 9 quilômetros por aí. Portanto, é uma distância. É uma distância, sim. As estradas, como é que são? São boas? É fácil ir para lá? As estradas boas não são. Eu imagino, no tempo de chuva... tempo de chuva é, de facto, uma lástima. Uma lástima. Embora ultimamente o município esteja a compactar, mas as chuvas, quando caem, aquilo fica, de facto, um território difícil de transição. Isso significa que não é fácil chegar lá. Não é fácil. E o irmão Pedro consegue? Consigo, sim, porque... E vai com a sua família, por aquilo que... Com a sua esposa, os seus filhos... Sim, vou com a minha esposa e meus filhos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Disse Josué, disse né? Josué, graças a Deus. Amém. Pode nos contar como é que é o trabalho lá? O trabalho lá, na verdade, não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil, mas exige exatamente esta determinação. Determinação, sacrifício. Pode nos elucidar um pouco? Por exemplo... porque nós temos várias atividades na igreja, né? Só para nos ajudar a entender. Temos cultos, temos orações, temos vigílias no meio da semana e no domingo. E depois o irmão Pedro trabalha também, né? Como é que concilia tudo isto aqui? Como é que funciona? Tem que sair, depois ainda fazer 9 quilômetros, depois tem que voltar para casa no Belo Horizonte. Como é que é? Agora, com a reforma que chegou, estão minimizadas a minha situação de trabalho. Mas antes da reforma, como é que reforma, tinha que sair do serviço e não ia direto para casa, tinha que sair direto para a igreja. Vamos lá, a sua rotina como é que era? Acordava de manhã? Ia para os pequenos bombos. A que horas trabalhar? Mais ou menos? 5h30 para 6 horas, apanhar o carro em Boane, porque tem que apanhar um chapa do Belo Horizonte para Boane, depois descer, apanhar carros que vão sentido Massacre. Sim. Então ficava a trabalhar até às 15h30. Sim. Dali... 15h30, tinha que apanhar o chapa, que sai exatamente da Massacre, para Boane. Descer em Boane, apanhar chapa, que vai para Pecoco, para ir dar os cultos das tardes. É fácil apanhar esses transportes todos? Esses transportes não são fáceis. Não são fáceis. Porque para se locomoverem, esses chapas têm que esperar até ficarem cheios. Antes de encher, aquela minibus não se desloca. Portanto, chegava ao Pecoco mais ou menos a que horas? 16, 17? 17 e tal, até 18, provavelmente. Então, encontrava lá as suas ovelhas? As minhas ovelhas lá e ministrava o culto, seu estudo, ministrava o estudo e lá passava mais um dia e dali voltava... Até que horas mais ou menos? Até às 20?
Até às 19, 19. porque não tínhamos iluminação. Usávamos, quando tivemos uma luz provisória, já íamos até 19, 19h30, por aí, a ministrarmos uma ou outra palavra. Depois dali, rumara para o Belo Horizonte. Rumava para Belo Horizonte. E chegava a casa... Chegava a casa... A que hora? Com problema de transporte. Transporte, sensivelmente 20 horas, era a minha hora de chegar a casa, 20, 20 e 30. E pronto, tomava aquilo que era atividades básicas, porque mesmo na obra do Senhor é preciso preparar algumas lições. Sim. Daquilo que eu encontrei ao longo do estudo, daquilo do ensino que estava a dar lá, daquilo que é ao longo do estudo. Portanto, por aquilo que eu vejo, não é assim tão fácil. É um pouco difícil. E de onde é que lhe vem tanta energia para fazer isso? Como é que consegue fazer isso aí? Porque provavelmente a pessoa, não, quer dizer, apanhar chapa para ali, depois, não sei, eu não aguento. Mas de onde é que vem tanta energia? Na verdade, a energia vem do Espírito Santo. Sim. É por isso que se diz que não podemos fazer o trabalho de Deus com a nossa força, porque nós seremos capazes de o fazê-lo. Ok. Pois o Espírito Santo é que dá esta paz, dá esta alegria, dá esta vontade de exercer esta obra, de fazer este trabalho. E quando os resultados vão aparecendo, e quando vemos o irmão a ser liberto, quando vemos o irmão a conseguir orar para o irmão ter um emprego, aquilo é uma alegria grande que nos dá mais ímpeto de voltar a orar, a fazer cada vez mais aquele trabalho. Portanto, estamos a ver vidas, almas transformadas. Amém. Sim. Tem testemunhos assim, um testemunho assim que lhe marcou um irmão ou uma irmã, uma família que tenha vindo à casa do Senhor e que viu esta transformação acontecer? E olhando, dizer, valeu a pena. Tenho testemunhos, sim. Faz favor, pode-nos contar o que aconteceu? Quando chegamos, sim, lá no Picoco, vieram vários irmãos. Esteve no Picoco e não tinha emprego. Ele vivia ajudado por um irmão, por um amigo vizinho, que passou a ser irmão porque estão juntos na obra do Senhor hoje em dia. Lá mesmo no Picoco? Lá no Picoco. Os dois? Oh, graças a Deus. Ele não tinha emprego. Ele estava em casa e quem lhe dava mesmo refeições era o outro irmão. E ele vivia numa cabanazita feita de caniço, toda inclinadinha. E como ele tem uma altura, não dava para dizer que ele consegue estar dentro daquela casinha que estava. Nós oramos, na verdade, quando eles não tinham emprego, oramos. E, na verdade, passado um tempo, ele teve um emprego. Graças a Deus. Evoluído o tempo, ele levantou uma casa dele. E hoje está numa casa condigna. Graças a Deus. Está. Viver numa casa condigna é um testemunho vivido do irmão que está mesmo agora servindo na casa do Senhor. Amém. Ele viveu esse trabalho que vem do Espírito Santo, da edificação daqueles que o buscam o Espírito em verdade. Graças a Deus. Então, de fato, nós estamos a ver que este servir traz esta alegria de ver uma vida transformada, uma vida que estava numa situação de total desespero, a vida agora começou a ter outro sentido. Portanto, a vida já tem esperança. Portanto, há frutos, né? Portanto, quando nós servimos, é aquilo que Jesus Cristo disse, o quê? Eu vos chamei para que vocês façam o quê? Para que deem frutos. Portanto, Amém. Estamos a ver aqui os frutos. Graças a Deus. Irmão Pedro, muito obrigado por este momento que nos deu aqui de estarmos juntos
e ouvir da sua experiência, da sua trajetória na fé e, em particular, nos servir na casa do Senhor. O irmão Pedro queria deixar alguma mensagem para os nossos seguidores? A mensagem que eu queria deixar há uma passagem bíblica que fala do centurião, um homem que, pelo meu entender, era um homem grande no exército, que não conhecia Jesus Cristo fisicamente, mas ele ouviu falar. Este centurião tinha um seu servo que se encontrava enfermo, praticamente inanimado. E ele decidiu procurar Jesus Cristo para que curasse aquele seu servo. Esta mensagem eu a trago porque é uma mensagem de uma fé muito grande, que eu quero que esta fé seja contagiosa para quem está a ouvir, quem acompanha, quem ouve falar de Cristo e que deseja cruzar com Cristo e que tenha uma fé igual a este Senhor. Pois este homem foi à procura de Jesus Cristo e colocou a sua petição em Jesus Cristo. Jesus Cristo respondeu-lhe que iria à casa dele para ver o servo dele que estava enfermo. Mas ele logo replicou, dizendo que não tenho teto para que o Senhor possa estar embaixo do meu teto, não tenho teto, que condições para o Senhor estar lá. Pois ele começou a colocar a sua posição. Diz que eu também sou homem com algum poder naquilo que eu executo. Tenho homens como soldados que eu mando vir, eles vêm, mando e eles vão. O que eu peço é que o Senhor diga uma palavra somente, que eu sei que o meu servo ficará curado onde está. Então, no meio dessas palavras, Jesus Cristo disse que mesmo em Jerusalém eu encontrei fé igual. Para dizer que a fé daquele centurião é uma fé que vamos dizer que é a fé que demole, que pode demolir até as montanhas. Porque ele respondeu aquilo que Jesus não esperava ouvir de uma pessoa que não o conhecia. Ouviu falar somente de outras pessoas, mas ele teve tanta fé, que a fé dele pôde curar o servo dele. Que ele sabia que Jesus Cristo não precisava de se deslocar até o local onde o enfermo estava. Bastava pronunciar algumas palavras. A palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo não ultrapassa todas as barreiras. Todas as barreiras. Amém. Portanto, muito obrigado, irmão Pedro, por nos trazer à lembrança este fato importante. A palavra de Deus, não há nada que pode travá-la. Pode ser pronunciada aqui e produzir resultados na América, na China, no Japão, no Brasil, na Tanzânia, na Nigéria, pode produzir resultados. Amém. Né? Amém. Graças a Deus. Então, usando este conhecimento, esta verdade, eu queria pedir ao irmão Pedro para abençoar os nossos ouvintes, fazer uma oração por aqueles que nos acompanham, os nossos seguidores. Pode fazer uma oração por eles. Amém. Oremos, amados. Pai da graça, em nome do Senhor Jesus, queremos neste momento agradecer, te bendizer. Tu que és Deus, Deus antes da existência do mundo, Deus de hoje e Deus para toda a eternidade. Pai da graça, te exaltamos, te bendizemos. Pedimos que o Senhor possa mover o teu Santo Espírito em direção de todos aqueles que nos acompanharam. Pedimos que o Senhor possa derramar o seu poder em todos que nos escutaram, Senhor. Pai da graça, tu que andaste por cima das águas, tu que secaste o rio Jordão, secaste o mar vermelho, tu que alimentaste o povo real durante 40 anos de peregrinação, tu que secaste parcial as águas do rio Jordão e que paraste o fogo naquela fornalha e fechaste a boca de leões naquela cova onde Daniel estava.
Libertaste Paulo e Silas daquela cadeia. Hum. Pai da graça, a este momento queremos que o Senhor possa libertar aqueles irmãos que estão acorrentados, que estão nas amarras, com o seu poder, com o seu saber. Amém. Pai da graça, estende, Senhor, seu braço poderoso em direção de cada um deles. Inclina o seu ouvido para ouvir a oração de cada um, Aleluia. para que sim possa respondê-los com amor e com mansidão. Pai da graça, semeia em nós a longanimidade, a mansidão, a obediência, a humildade, pois estes são os meios que cada um deve transportar para que Cristo possa habitar em cada um de nós. Amém. Pai da graça, restaura, Senhor, os enfermos, restaura, Senhor, os perdidos, enxerta, Senhor, cada um de nós o seu santo corpo para que comamos o pão da vida e bebamos a água da vida. Oramos e agradecemos pelo teu santo nome, de hoje para todos sempre, no nome poderoso de Jesus Cristo Nazareno. Amém. Amém. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, irmão Pedro. Caros seguidores, nossos queridos irmãos, estivemos hoje aqui com o nosso convidado especial, o irmão Pedro Patrício. Ele é membro da congregação da Paula Nascimento e lidera a nossa subcongregação em Boane, mais exatamente Boane Picoco. E estivemos conversando com ele sobre a sua trajetória na fé e, em particular, sobre a sua experiência ao serviço do Senhor, na casa do Senhor. E, chegados ao fim, nós nos despedimos na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queríamos recordar que este podcast, Leão de Judá, é um podcast da Congregação da Paula Nascimento, Ministério Baixa, Igreja Assembleia de Deus. Esta congregação fica na esquina entre as avenidas Olof Palme e Agostinho Neto, sendo a entrada pela Agostinho Neto. E pode nos seguir também nas nossas páginas do Facebook, do Instagram e no YouTube também. E queríamos dizer muito obrigado por nos ter acompanhado e que Deus o abençoe rica e poderosamente. E queríamos fechar dizendo que a palavra de Deus diz o quê? Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Pode estar passando por momentos difíceis, momentos de angústia, de incerteza, de insegurança, mas Jesus Cristo é a solução. E Ele está pronto para entrar na sua vida e mudar a sua vida, mudar a sua história e mudar também a história de toda a sua família. Deus o abençoe rica e poderosamente. Amém.